Vamos hoje falar sobre ansiedade infantil e juntas entender se de fato a aromaterapia pode contribuir. E mais, uma dúvida muito comum: é lavanda que usa para ansiedade infantil? Será? Só lavanda? Sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Roda a vinheta. Eu já vou começar falando que sim, a lavanda pode ser utilizada para controlar a ansiedade infantil, mas nós precisamos conversar sobre dois tratamentos bem distintos para a ansiedade. Primeiro, na verdade, eu nem chamaria de tratamento, mas o uso do óleo essencial. Vamos imaginar que a criança, ela está ansiosa por um evento que está próximo, por um evento que vai acontecer na vida dela. Um exemplo cotidiano, aniversário. Então a criança veio desenhando esse aniversário por meses com a mãe, né, com a família, está ansioso para que aquele dia chegue. Vem familiares de longe, vai ter brincadeira, ele pediu um presente especial, isso acaba deixando a criança ansiosa, faz parte, é perfeitamente normal e sim, a aromaterapia também pode ajudar nesses momentos. Um outro evento muito comum é uma troca de escola, um início de ano letivo, como que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos hoje no último dia de janeiro do ano de 2024, então já as crianças vão voltar para a escola, algumas já voltaram. E as que trocam de escola, ou às vezes só de turno, estudava de manhã, passa para tarde, ou o inverso, a criança acaba ficando ansiosa. Por quê? Porque ela vai ter um novo ambiente, no caso da troca de escola, ela vai ter novos colegas, ela não sabe se vai fazer amizade com facilidade ou não, se vai ser aceita ou se não vai ser aceita por esses colegas, como é a professora. No caso de troca de escola, como é o ambiente físico dessa escola, ainda que a criança tenha ido lá por um momento visitar, né, o espaço físico local com os pais, ainda assim ela quer saber se vai ser legal correr lá, se a quadra vai estar liberada, que horas o parque vai estar liberado. Como meu filho perguntou no início desse ano, mãe, vai ter muito tempo de parque ou pouco tempo de parque? Falei, não sei, filho, vamos esperar vir toda a grade, né, todas as informações da escola. Mas o importante aqui é que esses momentos é muito normal a criança ficar ansiosa. Igual nós adultos, quando vamos mudar de trabalho, por exemplo. Você fica ansioso, você não sabe como é que o chefe vai ser, se ele vai ser bacana, se não vai, subordinados, o ambiente, será que vai ter uma energia legal? Ou será que o pessoal é meio xoxo? Tudo isso, nós que somos adultos temos dificuldade de lidar. Então, para a criança que ainda está aprendendo a lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, é ainda muito mais delicado. Neste caso, a aromaterapia pode e deve ser usada para auxiliar as crianças. Aí aqui é algo que, sim, lavanda, né? Muito conhecido como óleo essencial, extremamente ansiolítico, de fato ele é a sua composição química que fornece essa ação ansiolítica para o óleo essencial, e a lavanda pode ser usada para controlar a ansiedade infantil. Outras sugestões são óleos como laranja doce, laranja amarga, limão, que pode ser Tahiti, limão siciliano, também são óleos essenciais que têm uma boa ação ansiolítica. No entanto, aqui se encerra a ação deles quando nós falamos em ansiedade momentânea, transitória, é o nome que vocês acharem que se encaixa melhor aí. Mas é dentro desses exemplos que eu acabei de citar. Então, como é que você vai usar? Você vai pegar o óleo essencial, colocar num difusor, para as crianças maiores pode colocar num... Ixi, mexi no meu microfone. Para as crianças maiores, pode colocar num difusor pessoal, e aí tem alguns lúdicos, né, para as crianças utilizarem. Esse aqui é um modelo adulto. Pode ser no difusor ambiental, e o difusor pessoal eu recomendo só para os maiores de 7 anos de idade. Os picurruchinhos, né, os menores, aí a gente pode usar num difusor de tomada, num difusor ultrassônico, no ambiente. Se você não tem difusor, pode pingar numa buchinha de algodão e colocar próximo à criança. Cuidado para a criança não colocar na boca, né? Não ter muito contato com mucosa. Ou então diluir num óleo vegetal e aplicar tópico em alguma região do corpo daquela criança.
E aí você vai usar quando perceber que a criança apresenta aquela ansiedade transitória. A criança está a uma semana do aniversário, você percebe que ela vem aumentando os questionamentos. Quando o vovô chega? Quando a vovó chega? Tá tudo certo mesmo? Os doces estão ok, né? Porque a criança está preocupada mesmo com os doces, né? Os doces, o bolo e as brincadeiras, tá tudo certo? Mãe, tá tudo certo pro meu aniversário? Aí você lança a mão desses óleos essenciais e você coloca ali para a criança inalar uma vez, 2 vezes ao dia, já vai ser o suficiente. Quando esse processo encerrar, você suspende o uso dos óleos essenciais e muitas vezes você não vai precisar nem usar todos os dias. Você vai perceber que usando nos primeiros 2, 3 dias, esse processo de ansiedade já ameniza bastante, a criança já respira, fica muito mais tranquila e aí você pode dar sequência, né? Eu brinco que é vida que segue. Agora nós temos uma outra situação, que é uma ansiedade com quadros emocionais e físicos muitas vezes. É uma ansiedade constante, ela não está relacionada a um único evento, como os exemplos que eu trouxe até agora. É uma ansiedade que você observa sinais na criança toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Muitas vezes você vai observar alterações no padrão de sono, a criança acorda chorando, pesadelos, alterações do apetite, que pode ser para mais, ou para menos. Então, uma criança que comia muito bem, ainda que você ofereça os mesmos alimentos, ela passa a rejeitar. E uma criança que comia não tão bem, ou considerado médio normal ali para a idade dela, passa a ter um apetite muito maior e na maioria das vezes é um paladar pedindo coisas doces. Então é bolo, é brigadeiro, é tudo que for doce que vai agradar o paladar daquela criança no momento. São sinais importantes. Crianças maiores, a partir de 8, 9 anos, a gente já começa também a observar falta de ar, taquicardia, aperto no peito. Eu tenho uma paciente que ela acordou no meio da noite e falou para a mãe: eu estou com muita dor no meu peito, tá doendo, tá apertando demais. E ela estava tendo a primeira crise de ansiedade dela, mas antes disso ela já tinha demonstrado sinais. Então tudo isso, todo esse conjunto, né, de sinais e sintomas, eles fazem parte de um quadro um pouco mais severo de ansiedade. E aí é importante que os pais, professores, cuidadores estejam atentos a esses sinais, que quanto antes nós conseguirmos intervir, melhor vai ser o resultado. Essa minha paciente, por exemplo, que teve esse aperto no peito, acordou chorando e hoje ela já está bem melhor com a ajuda da terapia e da aromaterapia, ela já tinha apresentado sinais que foram negligenciados no primeiro momento, mas não foram negligenciados porque a gente, quanto mãe, né, e aqui eu me coloco no papel de mãe, não é na ideia de, eu não estou vendo que o meu filho está ansioso. Não, muitas vezes a gente está identificando alguma coisa, mas não consegue saber, né, nomear o que é realmente que está acontecendo ali. Será que é ansiedade? Será que não é? Eu vou esperar um pouquinho mais. Então, vídeos como esse que eu estou trazendo para vocês, eles são importantes para que vocês possam olhar essas características que eu citei até agora, observar se a sua criança apresenta ou se foi algo que aconteceu uma vez e não voltou mais, né? Foi bem esporádico, e conseguir diferenciar essa ansiedade que eu falei de algo relacionado a algum fato ou algo um pouco mais, que requer um pouco mais de atenção. Vamos usar esse termo aqui, para que você consiga intervir o quanto antes dessa criança começar a apresentar sintomas físicos. Porque antes do nosso corpo responder, com falta de ar, com taquicardia, com vômito, com diarreia, que muitas vezes as crianças muito ansiosas apresentam, vários sinais emocionais, o emocional daquela criança já gritou várias vezes. E aí eu quero deixar uma sugestão para você que é mãe, que às vezes você fica pensando assim: Raquel, mas como que eu vou identificar? Né? Como que a minha criança não fala? A maioria das crianças não vai chegar e falar para você: hoje eu estou irritada, hoje eu estou com mais fome ou menos fome, enfim, mesmo questões emocionais.
Então, você, mãe, se aproximar da criança, ter um tempo de qualidade com ela, que pode ser 10 minutos por dia, 15 minutos, é suficiente para vocês sentarem juntas e conversarem. Quando ela acordar no meio da noite com um pesadelo, se você não quiser naquele momento, o primeiro momento é acalentar sempre, né? Mas se você não quiser fazer com que a criança acorde ainda mais, né? Desperte, é complicado fazer isso à noite, eu como mãe entendo perfeitamente. Deixa essa conversa para de manhã, tá tudo bem. A criança acordou, voltou da escola. Filho, vamos ver, filha, né? O que houve? Você lembra do que você sonhou? Por que você sentiu aquilo? E se colocar no lugar da criança também é muito importante para que ela se abra com você, mãe. Então, assim, você sabia que quando a mamãe tinha a sua idade, mamãe também tinha pesadelos? Ou você sabia que ainda adulta eu tenho pesadelos? E um dado importante aqui para trazer para vocês é que filhos de pais ansiosos têm 4 vezes mais chance de desenvolver ansiedade. Então, se você já teve ou ainda tem quadros de ansiedade ou mesmo um diagnóstico de TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, preste 4 vezes mais atenção aos sinais que o seu filho pode estar trazendo. Então se aproxime dele, se coloque no lugar dele, tenha essa troca e ele não vai se abrir, ele não vai te contar no primeiro dia, mas eu te dou certeza que aos pouquinhos ele vai te trazendo o que está acontecendo e aí você vai poder buscar ajuda numa terapia e também na aromaterapia com toda certeza. Neste caso, nós vamos precisar fazer um tratamento mais longo. Aqui, sempre olhando para o gatilho que a criança apresenta. Vou trazer uma outra informação riquíssima para vocês e lembrando que tudo que eu estou trazendo aqui é um recorte bem pequeno de todo o conteúdo que nós oferecemos dentro do método Mãe Essencial. A ansiedade infantil, ela causa preocupações desde antes da pandemia, os olhos se voltaram ainda mais para esta questão de saúde durante a pandemia, porque os números dispararam, tá? Mas não deixaram de crescer. Então segue sendo uma preocupação. Por esse motivo, não poderia deixar de estar dentro do método Mãe Essencial. Além das 16 principais doenças da infância, nós também falamos sobre o tratamento da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. E se a sua criança não tem diagnóstico, não é TAG ainda, tá tudo bem, porque os olhos que nós falamos, né, indicamos lá dentro do método Mãe Essencial e como você vai usar e como identificar os gatilhos, eles não são exclusivos para quem tem diagnóstico, não. É para tratar crianças ansiosas de uma forma geral. Maravilha? Então anota essas dicas importantes que eu quero te falar. Normalmente, crianças ansiosas também, eu brinco que é um pacotinho, porque anda assim, ó, lado a lado. Também são crianças mais temerosas, muitas vezes inseguras, perfeccionistas e com uma necessidade muito grande de controle. E por que eu tô te contando isso? Porque essas são algumas demandas que as crianças ansiosas podem apresentar e que podem ser uma delas ou todas elas e várias outras que existem, eu te conto lá dentro do método Mãe Essencial, podem ser gatilhos para a ansiedade dessa criança. E aí você não vai usar a lavanda ou a laranja doce que eu te trouxe como sugestão em um primeiro momento desse vídeo, mas você vai usar óleos essenciais voltados para o gatilho desta ansiedade. O que eu preciso trabalhar? O meu filho tem uma necessidade de controle muito grande e é muito inseguro. Então eu identifiquei que isso está causando a ansiedade dele. Você vai criar uma sinergia baseada na idade dele, para tratar a necessidade de controle e a insegurança. Posso colocar um óleo ansiolítico aqui dentro? Pode, por que não? Mas se você não tratar a raiz, a causa desse problema, você só vai ficar enxugando gelo. Então, nesses casos de ansiedade que nós estamos falando agora, é importante você olhar para o gatilho, para o que desencadeia a ansiedade dessa criança, criar uma sinergia específica para isso e usar por um período maior. E aí nós chamamos isso de um tratamento de médio a longo prazo. Você vai alternando a sinergia, alternando o óleo essencial a depender do gatilho que aquela criança vai apresentando, até você realmente fazer um tratamento completo.
Além de eu te contar tudo isso lá dentro do Método Mãe Essencial, a gente também tem mentorias mensais, tem Tira Dúvida com as alunas. Então, se precisar da minha ajuda, você vai ter a minha ajuda para estruturar esse protocolo e para tirar todas as dúvidas que você precisa. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Preste atenção a partir de hoje na ansiedade do seu filho, se é momentânea ou se acontece com frequência, se ele já está apresentando algum sinal, algum sintoma. Você já tem uma ideia de como a aromaterapia pode auxiliar e anote tudo que você conseguir de informação. Tenha um tempo de qualidade com ele. Adorei estar aqui com vocês mais uma vez e a gente vai se ver na próxima semana com mais um vídeo. Beijo no coração e tchau, tchau!